Olá, turma, tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa do Gran Cursos Online, aqui neste curso maravilhoso chamado Gramática para Passar. É isso mesmo. E a partir de agora, eu farei com você algumas questões ainda falando sobre tipos de predicados. E depois, uma breve revisão, mas uma revisão bem elaborada, na tela. A questão número 93 foi uma questão aplicada na prova da banca Quadrix, que dizia, no terceiro quadrinho, eu não tenho um quadrinho, mas eu tenho uma frase que diz assim, ele morreu aquecido e seguro. As palavras aquecido e seguro, juntamente com a forma verbal morreu, tá bom, vamos fazer uma análise sintática? Primeira coisa, olhar para quem? Para o verbo. Achar quem depois? Sujeito. O sujeito aqui quem é? Ele. Ele é sujeito. Aí, como eu identifiquei o sujeito, todo o resto é chamado de quê? Todo o resto é o seu predicado. Predicado. Agora eu preciso identificar qual é o tipo de predicado. Então, vamos perceber o seguinte, olha. Aquecido e seguro. Aquecido e seguro são características de quem? Dele. Veja bem, primeiro que o verbo morrer, ele é verbo intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque o verbo morrer, ele não exige um complemento para ele, um complemento chamado objeto. E aquecido e seguro são características dele. Ele estava aquecido e ele estava seguro. Isso significou que aqui dentro eu tenho o quê? Eu tenho predicativos. São predicativos do sujeito. E aí, este predicado, nós chamamos de predicado verbo nominal. Um predicado verbo nominal. Por que predicado verbo nominal? Porque você tem como núcleo o verbo e também o nome. Dito isso, qual a sua resposta? Meus parabéns a você que marcou a letra E de escola. Predicado verbo nominal. Legal, né? Você tá vendo como é que é interessante a gente entender a regra e depois fazer o exercício? Fica tudo mais simples, tudo mais claro na nossa vida. Eu fico feliz, espero que você também. 94. A oração Freud era um neurologista. O predicado é o quê? Vamos analisar o verbo. Era. Quem é o sujeito? Freud é o sujeito. Aí, neste caso, eu já vou separar aqui, ó. Que o predicado é que tudo que não é sujeito. Tudo que não é sujeito é predicado. Então, temos aqui o nosso predicado. Agora, note que um neurologista é uma característica de Freud. Ou seja, é um predicativo do sujeito. Agora, professor, qual a diferença da questão 94 para a questão anterior, 93? Porque o verbo morrer é verbo intransitivo. Sim, porque o verbo morrer é um verbo de ação. Então ele é verbo intransitivo, morreu. Já o verbo ser, ele é verbo relacional. É o que, professor? Verbo relacional. Porque ele é um verbo de ligação. Tá ligando aí, ó. Lembra lá do TV, café, SP2? Então, é o verbo ser, era. E aí, neste caso, o predicado aqui dentro, ele é um predicado o quê? Ele é um predicado nominal. Predicado nominal. Temos alguma resposta? Vamos procurar. Olha a letra A. Veja se a letra A é a sua resposta. Predicado é nominal e o sujeito é Freud. É isso mesmo. Então, letra A é a sua resposta adequada. Agora eu quero aproveitar um momento e o espaço aqui da tela para mostrar a você contextos. Olha como caiu, por exemplo, na prova AGPEM Minas Gerais. AGPEM Minas Gerais que tem ali uma banca própria, né? Uma comissão própria. Dizia assim, tudo é resolvido. Tudo é resolvido. Aqui o examinador ele fazia algumas perguntas. E aí ele queria que você analisasse adequadamente. Ele perguntava aqui
se o predicado desse exemplo é um predicado nominal. Bom, eu já sei quem é o sujeito. O sujeito aqui, ó, é a palavra tudo, tá? E aí ele perguntava se o predicado é nominal. E aí, o que você acha? Me diga aí. Qual é o nome do predicado? Sabe o que ele perguntou também? Ele perguntou, nesta questão aí, se o verbo é, ele perguntava se o verbo é, ele é chamado de verbo copulativo. Ele quer saber se o verbo é um verbo copulativo. Aí o menino que nunca viu isso já vai pensar besteira. Ela não é. Verbo copulativo é professor. Ó, para com a besteira. Para de pensar besteira. Mas é por aí mesmo. Verbo copulativo é um verbo de quê? É um verbo de copular. E copular é o quê? Copular é unir, é ligar, né? Então o verbo copulativo, ele é um verbo relacional. Note na tela, vamos anotar na tela. Eu posso chamar de verbo copulativo, posso chamar de verbo relacional. Professor, mas eu ainda não sei o que é isso. Relacional. Não? Não conhece? Então, vamos ver se você conhece assim, ó. Verbo copulativo, verbo relacional, chamados aí como verbos de ligação. Assim você conhece? Ah, sim, eu conheço, professor. Exato. E aí ele queria saber se o é era o verbo copulativo, ou seja, quer saber se o é verbo de ligação dentro deste contexto. Turma, o é verbo de ligação? O é verbo copulativo? Quer saber se o predicado é nominal? Aqui não, turma. Aqui você tem que prestar atenção. Resolvido não é característica de tudo, ó. Na verdade, resolvido é uma locução verbal. Então aqui não tem verbo de ligação. Aqui o predicado é um predicado verbal. É um predicado verbal. Olha a diferença quando eu digo o seguinte contexto. Tudo é possível. Tudo é possível. Você concorda que possível é uma característica de tudo? Ó, tudo é o seu sujeito. Predicado nominal. Por que nominal, meninos? Porque aqui você percebe comigo que nós temos um verbo de ligação, tá? Então, como eu tenho o verbo de ligação, o predicado é nominal. Cuidado para você não confundir, tá? Nem sempre que eu olho para o eu vou falar que ele é verbo de ligação. Como você viu aqui no exemplo anterior, em tudo é resolvido. O predicado ali foi considerado um predicado verbal. Agora, em tudo é possível, eu percebi que possível é a característica do meu sujeito, tudo. Por isso, nós falamos em predicado nominal. Vamos à questão número 95? Vamos, professor. 95 disse assim, olha, nosso filho chegou atrasado. O predicado é um predicado o quê? Não sei, professor, eu preciso analisar. Então analise. Cadê o verbo? Quem chegou? Nosso filho. Nosso filho chegou. Então vamos marcar aqui. Deixa eu pegar aqui a cor vermelha. Então tá aqui, ó. Nosso filho é o sujeito do verbo. Verbo chegar que é verbo intransitivo, tá vendo? Ah, professor, é verdade. Aí, veja bem, ó. Vou separar aqui o predicado do sujeito, né? Então tudo isso aqui é predicado. É o predicado. Verbo chegar é verbo intransitivo. Verbo chegar é verbo intransitivo. Agora, veja que atrasado. Atrasado me dá uma circunstância dizendo como é que ele chegou? Não. Atrasado é uma característica dele, na ideia de que ele estava atrasado. Ou seja, atrasado é predicativo do sujeito. Isso significou para nós que o predicado aqui dentro é chamado de predicado o quê? É um predicado que é conhecido como verbo nominal. É um predicado verbo nominal, tá? Então temos aqui, ó, predicado verbo nominal. Isso traz como resposta a letra C, a resposta adequada
para a questão de número 95. Que ele chegou atrasado é o mesmo que ele estava atrasado. Só que, claro, quando eu troco o verbo chegar pelo verbo estar, aí o verbo estar é verbo de ligação. Aí se fosse o verbo estar, o predicado seria apenas nominal. Com o verbo estar, o predicado é nominal. Agora, quando eu coloco para você, chegou atrasado, aí é predicado verbo nominal. Tem que ter cuidado aí. Questão 96, turma. Questãozinha da banca AOCP. Vejamos o que a banca afirma. Em relação ao excerto, o risco de não atendimento é elevado. Assinale a alternativa correta. Bem, aqui eu vou analisar o contexto. Olhe bem para o nosso verbo. Olha aqui o verbo é. Me responda o que é elevado. Cadê o sujeito? O risco de não atendimento. Este é o nosso sujeito. Veja que o risco de não atendimento é elevado. E observe que elevado é uma característica desse nosso sujeito. Ou seja, o é um verbo de ligação e elevado é o predicativo do seu sujeito, tá bom? Agora, você precisa identificar qual é o tipo de predicado aqui dentro. Então você vai separar aqui, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor, verde. Ó, você passa aqui a barrinha, porque predicado é o quê? Tudo que não é sujeito. Já tem um sujeito aqui, então à frente eu tenho o meu predicado. E esse predicado que é formado pelo verbo de ligação mais um predicativo do sujeito é conhecido como predicado nominal. Legal, turma? Então vamos analisar aqui item a item. Item A. Tem como núcleo do predicado o verbo é. Não, no predicado nominal, o núcleo do predicado é sempre o nome, tá? O núcleo do predicado é sempre o nome. Ele é o núcleo do predicado. Ou seja, não é a letra A. Letra A é errada. Vamos para a letra B. Apresenta o predicado verbal? Não. C. Não apresenta predicado? Errado. Apresenta sim. Toda oração tem sujeito e predicado. Por quê? Porque o predicado é uma função essencial. Letra D. Apresenta o predicado verbo nominal? Não. Predicado é só nominal. Sobrou a letra E. Apresenta um predicado nominal. A letra E, turma, é a nossa resposta que está correta nesta questão. Para você, ainda neste bloco, 8 exemplos. 8 exemplos. E eu quero aí, ó, que você analise comigo estes 8 exemplos e depois faça algumas questões na sequência. Mas vamos analisar cada exemplo. E analisar como? Você vai falar para mim que tipo de predicado você tem em cada um. Aí, só pra gente não perder mais tempo aqui, eu vou fazer aqui uma legenda rapidamente. Tá? Vou fazer uma legenda aqui, ó. Então, predicado verbal, vou chamar de PV, tá? PV. Predicado nominal, vou chamar de PN. PN é o quê? Predicado nominal. Ah, professor, pensei em outra coisa. Predicado verbo, vou colocar embaixo aqui, tá? Verbo nominal. Nós vamos chamar de quê? Opa, vou colocar aqui o hífenzinho aqui também, né? Eu vou chamar de PV hífen N, tá? Só para deixar uma legenda aí, e aí fica mais fácil a nossa vida, mas você já poderia analisar essa situação aí, cada situação. Então vamos analisar a situação. Tá bom. Então você precisa tomar cuidado com essas questões de locuções verbais. Eu vou reforçar isso mais à frente com você. Vamos estudar bastante locuções verbais. Tem que tomar cuidado. Tá? Então eu quero que você tenha cuidado. Vamos ao primeiro exemplo. Pense aí, vai pensando. O professor estava em um evento ontem. O professor estava em um evento ontem. Olha só. Primeira coisa que você vai fazer é procurar quem? O verbo. É o verbo estar, que tem como sujeito o professor. Professor é sujeito. E aí, tudo que não é sujeito é predicado. Agora eu preciso saber que tipo de predicado. O verbo estar aí é um verbo de que natureza? Ah, professor, verbo de ligação, né? Não, né? Em um evento é característica do professor? Não, então não é verbo de ligação, tá vendo? Ah, não, professor, é verdade. Esse verbo aí, verbo estar, é verbo transitivo indireto. Para com isso. Para com isso.
Para de sair falando que tudo que é preposicionado, que o menino tem isso, né? Pode ver nada preposicionado, pode ver nada preposicionado, vai falar que é objeto indireto. Não é. Veja bem, em um evento me dá uma ideia de circunstância. Circunstância de quê? Circunstância de tempo. Ah, é verdade. Não, na verdade são duas circunstâncias, uma de lugar e uma de tempo. Veja na tela. Vamos lá. São duas circunstâncias, ó. Você pode observar comigo que ele estava em um evento quando? Ontem. São duas circunstâncias aqui dentro, ó. Em um evento, né? Na verdade eu vou colocar uma circunstância só. Vamos colocar tudo numa circunstância de tempo, pode ser? Em um evento ontem. Pronto, adjunta adverbial aí de tempo. Tá bom. Uma ideia de lugar também, mas vamos falar de tempo. E aí, nesse caso, o verbo estar é verbo intransitivo. O professor estava, é verbo intransitivo. Porque aí, este exemplo, nós não temos na situação aí um transitivo direto, transitivo indireto, não tem característica, então o verbo é intransitivo, tá? Se você quiser falar que em um evento é uma circunstância de lugar, pode falar aí também, não tem problema. Circunstância de lugar. E ontem, circunstância de tempo. Tá bom. Qual é o nome do predicado que nós temos aqui agora? Esse predicado aqui, ó, é chamado de predicado o quê? Predicado verbal, PV. Predicado verbal. Por que predicado verbal? Porque você tem como núcleo apenas o verbo. Olha o próximo exemplo. O professor se tornou alvo de elogios. O verbo aqui, ó, é o verbo tornar-se, que apresenta como sujeito o professor. Aí, neste momento, você vai separar dentro do contexto o sujeito do predicado e vai identificar que predicado é esse. O verbo tornar-se é verbo o quê? É professor transitivo direto, né? Tornou o quê? Não é, turma, preste atenção. Veja aqui, alvo de elogios é uma característica do professor conectado por meio de um verbo. Alvo de elogios é uma característica. Alvo de elogios é o predicativo do sujeito. E aí, o verbo tornar-se aqui, ó, ele é verbo de ligação. Está vendo? Então, nesta situação, o predicado é o quê? O predicado é um predicado nominal. É um predicado nominal. O professor se tornou alvo de elogios. Então, se tornou alvo de elogios é predicado nominal. Legal. Olha só que interessante. Olha essa número 3. Convidei o professor para a festa. Então, temos aqui o verbo. Quem é o sujeito? Eu. Então, neste caso, quem é o predicado? Toda a oração. Lembra que eu falei para você que quando o sujeito fosse inexistente, ou fosse elíptico, nesse caso elíptico, ou indeterminado, toda a oração seria o predicado. Ah, é verdade, professor. Agora, que tipo de verbo é esse? Quem convida, convida alguém. Ó, convidei quem? O professor. Ó. E eu quero, e guarde bem essa informação aí, porque eu quero ser convidado para a festa. Seu professor Lucas aqui precisa ser convidado. Porque eu fico só escutando. Ah, professor, passei no concurso, fiz o churrasco, mas não fui convidado, ué. Não. Ó, coloca meu nome lá na lista de convidados para a festa da sua nomeação. Amém? Diga amém comigo. Beleza? Tá bom, verbo convidar é transitivo direto. Ó, convidei quem? Convidei o professor. Agora, veja. Professor, quem convida alguém para algo? Para com isso. Para de falar que tudo que é preposicionado é objeto indireto. Isso daqui, ó, caiu na prova AGP em Goiás. Perguntando no sentido desse para aqui, ó. AGP em Goiás cobrou isso daí. Algo que eu falo o tempo inteiro com meus alunos. O tempo inteiro eu mostro isso para meus alunos, tá? Então olha na tela lá. Vamos lá, você não vai errar. Você não erra. Olha só, convidei o professor, mas para a festa aqui, ó, é uma adjunta adverbial. Adjunta adverbial de quê? De finalidade. Um objetivo. Convidei o professor com qual objetivo? Ah, para ir à festa. Com o objetivo de ir à festa. Então o verbo aqui é só VTD. É transitivo direto. E esse predicado é o quê? É um predicado verbal. Predicado verbal aí dentro, ó. Convidei o professor com o objetivo de ir à festa. Predicado verbal. Verdade. 4. Professor acordou feliz hoje. Isso é um fato. Professor acordou feliz. Olha o verbo. Acordou. Sujeito. Professor. Quem é o predicado? Todo mundo que não é sujeito. Então vamos marcar aqui, ó.
predicado. Tá aqui, ó. Tudo que não é sujeito é predicado. Perfeito. Agora, que predicado que é este? O verbo acordar é verbo o quê? Verbo acordar é verbo intransitivo. O professor acordou. Não é verbo de ligação, não, professor, porque feliz é... Não. Verbo acordar é verbo intransitivo. Por mais que feliz seja aqui, ó, uma característica do professor. Aí você percebeu que feliz não está perto do sujeito, está, na verdade, dentro do predicado. Porque feliz aqui é predicativo do sujeito. Professor, você é de Paraíba? Não, não sou não, né? Então, olha lá. Pernambuco, professor... Também não. Aqui do Goiás mesmo, Brasília. O professor acordou feliz. Então, feliz é uma característica do professor. E o hoje? O hoje é uma circunstância de tempo. O hoje é o adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Legal. Qual o nome desse predicado agora? O predicado aqui, ó, é um predicado verbo nominal. Por que predicado verbo nominal? Porque você tem como núcleo o verbo acordar e o predicativo feliz. Então, temos nesta situação um predicado verbo nominal. Legal, né? Comente comigo. Comente comigo. Como está esta experiência para você? Como está esta experiência? Comente comigo aí. Comente comigo. Como está a experiência? Vamos lá. Vamos continuar. 5. O professor não me disse o resultado. Ah, legal. Eu já mostrei um exemplo bem semelhante em relação a esse texto aí. Até para você saber a função desse me, lembra? É verdade, ó. Vamos lá. Cadê o verbo? Que é o verbo dizer. Quem é que não me disse o resultado? Professor. Então, o professor aqui, ó, é o sujeito. E o resto é o quê? Tudo o resto é o quê? Tudo o resto é o predicado. Então, o sujeito é o professor. Agora, vamos descobrir que predicado que é este que eu tenho pela frente. Quem diz alguma coisa, ó. Ó, diz o professor não disse o quê? Verdade. Não disse o quê? Então, o verbo dizer é VTD. O resultado é o OD, é o objeto direto. Lembra que eu comentei com você que era interessante trocar esse você ou esse me pela palavra você? O me, o te, o se. Trouxe aquela dica importante, não foi? Então, coloca lá a palavra você. Vai ficar você ou vai ficar a você? O professor não disse o resultado você. Não, o professor não disse o resultado a você. Ah, fica a você, professor. A você. Isso. Agora perceba, quem diz algo a alguém. O verbo é VTDI. E esse me é o OI, é o objeto indireto. Porque você diz alguma coisa a alguém. Então perceba lá que esse predicado é apenas um predicado que verbal, porque não tem predicativo. O verbo é VTD, é verbo transitivo direto e indireto, é VTDI, mas não tem predicativo. E esse não, professor? O não aí? O não é um advérbio de negação, né? Não é um advérbio. No caso, colocar sintaticamente aqui, ó. Sintaticamente ele é adjunto adverbial de negação. Tá bom, né? Vamos lá pro próximo, número 6. Número 6 traz assim, ó. São quase 9 horas. São quase 9 horas. Que tipo de verbo eu tenho aqui? São quase 9 horas. Essa daqui é boa, né? Sou verbo de ligação. São quase 9 horas, verbo de ligação. Olha só. Aqui nós temos o verbo ser, certo? Diga para mim se quase 9 horas aqui, quase 9 horas é característica de alguma coisa. Não é, isso daqui é uma circunstância de tempo. Isso aqui é uma adjunta adverbial de tempo. Sério, professor? Sério. E aqui o verbo é intransitivo. Ô, professor, cadê o sujeito? Ah, boa pergunta. Cadê o sujeito? O sujeito aqui é um sujeito Não, peraí, professor, sujeito inexistente. Mas eu já estudei que sujeito inexistente vai exigir que o verbo fique no singular. É verdade. Sujeito inexistente, verbo no singular. Sim, eu sei, eu te mostrei isso. Só que este caso é uma exceção da regra.
É uma exceção. É uma exceção da regra. Porque com o verbo ser, este carinha aí, ó, esse verbo ser, indicando aí o tempo, indicando horas, indicando data, ele faz a concordância, né? Então ele indica, por exemplo, olha só, vou colocar aqui, ó. Qual é o adequado de falar? Hoje, como é que eu digo? Hoje são. Hoje, qual é o certo? Eu quero que você compare, eu quero que você me diga aí qual é a forma adequada de falar. Hoje é ou hoje são 28? Né? Na verdade, eu vou até colocar aqui uma data simbólica, pode ser? Hoje é ou hoje são 25 de dezembro? Pronto. Hoje é ou hoje são 25 de dezembro? As duas formas são certas. Sério, professor? Sério. E aqui, ó, o verbo é impessoal. Agora, se você, porventura, opta por usar a palavra dia, hoje, eu direi, hoje é dia 25 de dezembro. Optou pela palavra dia, aí, neste caso, você vai fazer a concordância com a palavra dia. Adequadamente, tá? Então, mesma coisa com horas. Aí a hora vai concordar. São quase 9 horas. Aí, neste caso, me responda. Qual é o nome do predicado que eu tenho aqui pela frente? Toda oração é predicado. Lembra? Quando o sujeito é inexistente, toda oração é predicado. Isso é predicado o quê? Isso é predicado verbal. Nossa, professor. Essa foi punk, hein? Foi mais pesado. É um predicado verbal. Verbal. Agora, vamos lá. Número 7. Foram ao local da aula. Esse verbo aí, foram ao local da aula. Que verbo é esse daí? Foram ao local da aula. Foram ao local da aula? Verbo de ligação? Professor, verbo ser, né? Negativo. Presta atenção. Isso daqui, ó. Isso daqui é o verbo ir. É verdade, professor. É verbo ir, ó. E aí foram. O verbo é intransitivo. Veja que ao local da aula é o seu adjunto adverbial de lugar. Mas quem vai não vai a algum lugar? Já falei para parar com isso. Eu sei que é verdade. Quem vai de fato aonde, né? Vai aonde? Ó, vai a algum lugar. Quem vai aonde? Só que esse aonde é circunstância de lugar. Então não vai falar que é objeto indireto. É verdade, professor. Isso significou que o nosso predicado aqui dentro, ele é um predicado o quê? Ele é um predicado verbal. Predicado verbal. E para arrematar este bloco, esta número 8, eu quero que você me afirme este verbo aqui, ó, em falta mais investimento na educação. Diga para mim que tipo de verbo eu tenho aí. Que verbo é este? O verbo faltar. Ele é um verbo VTD, VTDI, VI, VTI. Que tipo de verbo eu tenho pela frente? Tá? Que tipo de verbo nós temos pela frente aí? Quero que você comente comigo aí. Que tipo de verbo você tem pela frente? Sabe o que o menino comenta aqui? VTD, professor. Fácil demais. VTD, transitivo direto, professor. Como não? Transitivo direto. Mas aí o que o menino fala? Ó, falta o quê? Falta algo, professor. Falta o quê? Falta mais investimento na educação, professor. O menino ainda faz assim, ó. Faz a setinha com a mão. Ó, falta algo. Falta o quê? Oh, meu Deus do céu. E o menino ainda sai todo contente, ó. Pensando, ó, todo feliz, queixo erguido. Achando que acertou a questão, né? Você para com isso. O que eu já te ensinei? E lá atrás. Atenção. Vai fazer análise sintática, você vai procurar sempre quem? Sujeito. Sempre atrás do sujeito. Se você chega aqui e fala, falta alguma coisa, falta o quê? E fala que o verbo é VTD, você vai errar a questão. E eu te garanto, você vai errar a questão. E aluno do professor Lucas não erra. Não, de jeito nenhum. Vou te ensinar aqui a não errar. Então, olhe na tela, por favor. Vai lá, acompanhe. Primeira coisa é atrás do sujeito. Cadê o sujeito? O que é que falta? Professor, mais investimento, né? Isso. Mais investimento é que falta. E o verbo faltar aqui é verbo intransitivo. Na educação,
na educação é apenas um adjunto adverbial de lugar, dizendo onde é que falta mais investimento? Na educação. E aí significou que esse verbo aqui, ó, né? E aí, claro, o sujeito está posposto a ele, né? Então eu vou marcar aqui, ó, o predicado quem é? O predicado é esse aqui, ó. Falta na educação. Quer dizer, mais investimento, falta na educação. E aí esse predicado é o quê? É um predicado verbal. Agora, o que eu quero é que você compare as coisas, tá? Então vamos comparar. Vamos comparar aqui, ó. Vamos imaginar que eu trago o seguinte contexto. Buscava mais investimento. Buscava mais investimento na educação. Tá bom, buscava mais investimento na educação. Agora, esse verbo buscar, em buscava mais investimento na educação, é um verbo que? Observe que agora você consegue fazer as seguintes perguntas, ó. Quem buscava o quê? Certo? Você faz a pergunta, ó. Quem buscava o quê? Porque alguém busca algo. Isso significa que o verbo buscar agora é VTD. Mais investimento é o OD, é o objeto direto. Aqui você fez a pergunta, ó. Quem buscava o quê? Porque alguém busca algo. Observe. Observe isso daí, ó. Quem buscava o quê? Agora, tente fazer a mesma pergunta aqui. Tenta lá, vai. As mesmas perguntas. Tenta falar lá. Quem falta o quê? Não dá. Não dá pra falar. Quem falta o quê? Na verdade, a pergunta que você faz aqui em relação a este texto é: o que é que falta? O que falta? Mais investimento falta. Agora, aqui alguém busca algo. Ó, ele, posso colocar um ele. Ele buscava mais investimento. Tenta colocar um ele lá. Ele falta mais investimento. Dá? Não dá. Porque aqui o verbo é intransitivo. Porque aqui, na verdade, o investimento é que falta. O investimento falta. E já aqui, alguém buscava investimento. Como é que cai na prova? O examinador vai perguntar se mais investimento é complemento direto do verbo faltar. Aí o candidato desatento fala o quê? Falta o quê, professor? Falta algo. Você não. Você vai olhar para o verbo atrás do sujeito. O que é que falta? Investimento. Porque investimento falta. Agora aqui, ó, faça as perguntas. Use sempre essas perguntas. Quem buscava o quê? Pronto. Aqui, ó, no exemplo aqui do professor não me disse o resultado, ó. Quem não disse o quê? Quem não disse o quê? Ah, professor. Percebeu? Então eu quero agora que você revise este assunto. No próximo bloco eu continuo a falar sobre isso. Vou fazer uma revisão. Vou fazer questões referente a este assunto. Então não sai daí. Vem comigo no próximo bloco. Até já. Um abraço do LucasLemos.pro.